Juscelio, desejar aos irmãos um final de ano abençoado por Deus, com a graça do Senhor sobre a vossa vida. Gênesis capítulo 29, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz a palavra do Senhor. Quantos encontraram, digam amém. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Quantos dizem amém? Amém. Aqui está um texto sagrado registrado nesse livro, que é o primeiro livro da Bíblia, onde está a origem das coisas. E esta passagem bíblica revela um dos momentos da peregrinação de Jacó em direção a Padarã, quando este sai fugitivo da casa do seu pai por causa da ira do seu irmão Esaú, e ele segue em direção à terra dos seus antepassados, pela orientação do seu próprio pai e da sua mãe, para ali ele retomar a sua vida, ou fazer a sua vida nas terras de Harã, com certamente uma descendente também da família de Abraão. E no percurso indo até a Padarã, Jacó teve muitas experiências com Deus. E entre essas experiências que Jacó teve com Deus, Deus fez grandes promessas a Jacó de que ele regressaria à sua terra e que Deus o abençoaria sobremodo. E assim como nós somos conhecedores, Deus cumpriu integralmente com a sua palavra sobre a vida de Jacó. Mas neste texto sagrado está registrado um momento interessante nesse percurso da peregrinação de Jacó. O encontro de Jacó com os pastores às margens de um poço, e também o encontro de Jacó com aquela que seria a sua esposa Raquel. E esse texto sagrado revela algumas lições espirituais muito importantes. Quando Jacó chega às margens daquele poço, a Bíblia diz que ali existia, ou estava já ali às margens daquele poço, pelo menos 3 rebanhos de ovelhas. Se cada rebanho de ovelha tivesse um pastor, podemos dizer que ali tinha 3 pastores com 3 rebanhos de ovelhas.
E esses pastores, eles estavam ali aguardando a chegada de outros pastores para removerem a pedra que estava sobre aquele poço. Certamente a palavra do Senhor nos mostra que era muito cedo ainda, e o próprio Jacó reivindicou isso quando ele perguntou por que eles não davam de beber às ovelhas e levava elas de novo para o pasto, não é? Quando no verso 7, veja o que diz o verso 7 do capítulo 29, Jacó diz assim, ele diz, esse ainda é muito cedo, essa tradução de muito dia, mas outra tradução de muito cedo, e não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. O que Jacó está dizendo que ainda não era hora, não era momento para recolher o rebanho, ou reter o rebanho, porque não tinha água para o rebanho beber. E por que não tinha água para o rebanho beber? Porque existia uma grande pedra que estava sobre o poço e que eles entendiam de que não tinham condições de removerem sozinhos aquela pedra. E portanto eles precisavam de que outros pastores, tal como eles, os três que ali estavam, se agregassem a eles para que removessem juntos aquela pedra. E o tempo passava e as ovelhas sedentas, necessitadas de águas, as ovelhas esperando a chegada de outros pastores para que a pedra fosse removida e consequentemente eles viessem a sedentar a sede daquelas ovelhas. Mas quando isso aconteceu, ou vinha a acontecer, já estava por perto do anoitecer e portanto não tinha como mais voltar ao pasto. E as ovelhas sofriam consequência por causa daquela atitude dos pastores. O que Jacó entendeu é que aquela não era a maneira correta. A maneira correta era remover a pedra, dar água às ovelhas e levar as ovelhas de volta para o pasto, porque ainda era muito cedo. Amém, meus irmãos? O que é que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui nesta noite? Primeiro, eu entendo que o texto sagrado diz no versículo 2 que havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Esta grande pedra, ela simboliza desafios que sobrevêm sobre a vida do servo do Senhor. E portanto esse desafio ele deve ser vencido, ele deve ser encarado, ele deve ser vencido com a força dada por Deus, para que ele possa assim não se privar daquilo que ele precisa. A pedra é grande, o desafio é grande, mas quem tem a ajuda de Deus não se detém diante dos desafios. Glória a Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor está repleta de homens e mulheres que precisaram enfrentar grandes desafios para serem vitoriosos. E quando nós lemos a palavra do Senhor, por exemplo, no mesmo livro de Gênesis, eu acho muito interessante aquela passagem bíblica do encontro do Damasceno Eliezer com Rebeca. E naquele encontro, Damasceno havia feito uma oração ao Senhor, e naquela oração ele disse: olha, Senhor, aquela moça que vier aqui a esta fonte tirar água, eu quero que ela me ofereça água, ela me sedente a minha sede, e assim eu terei convicção, certeza de que esta é a mulher que o Senhor preparou para o meu Senhor Isaque. E é interessante quando nós lemos, abra sua Bíblia comigo no mesmo livro de Gênesis,
capítulo 24, versículo de número, para adiantarmos aqui, versículo de número 17, versículo de número 16, e versículo 15 diz assim: sucedeu que antes que ele acabasse de falar as palavras, não é, que ele estava falando perante o Senhor em oração, para que aquela moça que descesse com o cântaro lhe desse de beber água, ela seria a pessoa que seria a esposa do seu Senhor. E o versículo 15 começa dizendo: e aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhes dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirada de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te também, há também em casa de teu pai lugar para nós posarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Observe uma coisa aqui nesse texto longo que nós acabamos de ler. Quando o Damasceno havia feito esta oração ao Senhor, ele disse que aquela moça que descesse à fonte e lhe desse de beber água, essa seria a moça que seria a esposa do seu Senhor. Só que quando Rebeca desce à fonte, vai subindo com o seu cântaro, a Bíblia diz que o Damasceno pede a ela de beber. Quando ele pede água para beber, ela dá água ao Damasceno e diz a ele assim: eu também darei água aos teus camelos. Não era um camelo, eram 10 camelos. Era um grande desafio dar águas a 10 camelos, porque eles tinham acabado de vir de uma jornada pelo deserto. E um camelo, quando ele faz um grande percurso pelo deserto, e na hora em que ele precisa ser sedentado, ele bebe de 80 a 150 litros de águas. É muita água. Agora faça essa conta para 10 camelos. Era muita água. Mas ela assumiu um compromisso com aquele desafio. E ela disse ao Damasceno: bebe água, eu te darei água, e também darei água a todos os teus camelos. Ela deu água ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, até o 10º camelo. E quando ela terminou de dar água ao 10º camelo, o Damasceno Eliezer estava maravilhado com aquilo. Ela venceu o desafio e foi abençoada por Deus. Glória a Deus. De maneira que quando ela conclui de dar água a todos aqueles camelos, o Damasceno Eliezer já estava com pendente de ouro para lhe dar. O que isso representa? É quando o crente ele assume um compromisso com os desafios,
traçado por Deus para a sua vida, ele tem uma convicção: eu não estou fazendo isto por acaso. Eu assumi uma responsabilidade com Deus. E quando ele assume a responsabilidade, ele não para na metade não, ele vai até o fim. Glória a Deus. Ele começa com um propósito hoje e ele continua amanhã. Aí vem o desânimo, mas ele tem a consciência: eu vou concluir a obra que eu comecei. Ele não desiste, ele não para, ele não retrocede, ele dá água aos 10 camelos, custe o que custar. Não para. Glória a Deus. Até que todos bebam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas quantos têm desistido? Deu água a um camelo, fez um propósito: não, eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. E ele faz um propósito de oração. Começa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí já começa a dizer: eu não mereço não. Eu não mereço não. Eu vejo fulano foi crente ontem, semana passada Jesus já batizou. Aquela outra pessoa ali, Deus já está fazendo algo na vida dele, por que não faz na minha também? É porque você tem de dar água aos 10 camelos. Quem sabe você não chegou a receber ainda o que está preparado para você, porque ainda tem um camelo para sedentar. Continua sedentando, e quando você concluir, a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Glória a Deus. Estavam todos reunidos ali. E eles tinham condições de removerem aquela pedra. Mas isto eles não fizeram. Por que não fizeram? Porque não queria pegar peso. Eles queriam que fosse leve, algo, né? Não, a pedra, o texto diz que realmente a pedra era grande, era pesada. Mas as coisas de Deus têm peso mesmo. Não é algo sem valor não, requer sacrifício, trabalho. Não se recebe as coisas de todo jeito não, tem de ter um preço, tem de ter força, tem de fazer como Deus disse a Josué: esforça-te, esforça-te. Não, mas eu sou filho da promessa e não precisa se esforçar tanto assim não. Precisa. Tem uma grande pedra para ser removida. Aleluia. Eu acho interessante que lá no livro de 2 Crônicas, quando Salomão assume o reino, capítulo 1 diz que quando ele se torna rei de Israel, ele se esforçou no reino. Não pense que ele assumiu, sentou lá e disse: agora eu sou rei, tudo aqui vai ser facilidade. Não, ele se esforçou. Ele procurou fazer alguma coisa para que o seu reinado seja próspero. Ele orou ao Senhor, ele pediu ajuda do Senhor. Ele disse: Senhor, me ajuda no reinado. E Deus apareceu a ele. E quando Deus apareceu a ele, Deus disse assim: Salomão, o que é que tu queres que eu te faça? Me diga. Dai-me sabedoria, Senhor, para que eu possa entrar, para que eu possa sair no meio desse teu tão grande povo. O porquê que Salomão pede tudo isto a Deus? Porque ele sabia que existia um peso, existia um desafio a ser vencido, irmãos. Aleluia. E nesta vida, Deus, ele faz promessa. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão nesta noite. Eu também tenho promessa de Deus, mas até esta promessa se cumprir, temos de tirar pedras grandes
combate, mas avança. O Senhor será a tua força. Glória a Deus. Senhor fala a Samuel e diz: Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um que será o rei de Israel. E ele vai até Belém, Efrata. E quando ele chega lá em Belém, os irmãos sabem a história, Samuel reúne todos os filhos de Jessé e todos são reprovados, e ele pergunta: acabaram-se os mancebos, os jovens? E disse: não, ainda tem o menor. Então manda chamá-lo. Não nos aceitaremos a mesa até que ele chegue. E foram chamar Davi. Quando Davi chega, e o Senhor diz assim a Samuel: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Ungiu Davi, foi uma bênção. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi diante de todos os seus irmãos. E a gente poderia, e os próprios irmãos de Davi, o próprio Davi imaginar: hoje eu fui ungido rei de Israel, daqui para frente é só vitória. Daqui para frente é só esperar a coroa e o trono. Não, Davi, não é assim. Para você chegar lá, ainda vai ter um gigante esperando. Tem um desafio para você enfrentar. Eu já preparei, ele está quase mais de 3 metros, Davi. Ele é homem de batalha, de guerra. E vai ser preciso eu levantar ele como um desafio para você. Mas tem uma coisa, é através dele que eu vou lhe promover. Você já percebeu que quando Deus gera um desafio para a vida do crente, Deus não está fazendo isso porque não gosta de você, porque você é um filho menos amado, não. Quando Deus levanta um gigante Golias para desafiar o servo do Senhor, Deus está dizendo: olha, esta é a grande oportunidade que eu estou lhe dando para lhe promover. Enfrente o gigante e você verá o que eu vou fazer na sua vida. Não veja as lutas, os desafios como: Deus gosta de todo mundo menos de mim. Deus abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Na minha vida é só prova, é só luta, é só dificuldade. Não! É Deus dizendo: é isso aí para a tua vida, porque o que eu tenho na tua vida é coisas grandes. Glória a Jesus. E o que foi que aconteceu? Gera-se uma grande batalha em Israel. 40 dias não aparecia um homem. E o que era para ir de frente era Saul, o rei Saul. Mas Saul tremeu nas bases, se escondeu. O exército se escondeu também. E todos os dias este homem descia para o arraial e gritava de lá: não existe homem em Israel para pelejar comigo, não. Mas foi num daqueles dias que Jessé disse assim a Davi: vá lá ver como é que estão seus irmãos, leve comidas para ele e também para o rei. Quando Davi chegou ali bem pertinho, que vai passando em direção aos seus irmãos, o gigante vai descendo e desafiando o exército de Israel. Aí Davi disse: quem é este circunciso filisteu? Glória a Deus! Eles
está desafiando o exército do Deus de Israel. Como quem diz, não aparece ninguém para lutar com ele. Aí alguém disse, olha Davi, o rei já prometeu que o homem que se dispor a lutar contra esse gigante, ele será isento de imposto, não só em toda a sua família, será um homem, receberá presentes e ainda vai casar com a filha do rei. Davi disse, é comigo, diga a ele que eu vou. Aleluia. Diga a ele que eu vou. Foram lá e disseram, olha rei, tem um moço aí que disse que vai lutar contra o gigante. Chame ele aqui. Chamaram ele diante do rei Saul. Davi já chegou dizendo, não se preocupe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não se preocupe, eu irei e vou lutar contra este gigante, contra esse circunciso. Não, meu filho, você não pode, você é moço, ele é homem de guerra desde a sua juventude. Olha, rei, o teu servo, aleluia, estava no campo um dia e veio um leão e tentou tragar as ovelhas do meu pai, e eu estraçalhei ele pelas barbas, e da mesma forma um urso. E fica sabendo, rei, que não será diferente com este incircunciso filisteu. E se é assim, vai em paz e Deus seja contigo. Aleluia. Deu armas, coraça, capacete, mas Davi disse, eu não uso essas coisas, eu só vou levar uma funda e algumas pedras. Aleluia. E ele se dispôs e desceu. Quando ele desce para a batalha, que o gigante viu Davi, disse, o que é que está acontecendo? Não existe homem em Israel para mandar um menino para lutar comigo? E a Bíblia diz que ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse, hoje eu darei a tua carne para as aves do céu. Porque ele entendia que Davi não era nada. Mas Davi disse a ele, tu vens a mim com lança, com escudo, com vara-paus, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje todo Israel saberá que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus. Não se assuste com os gigantes que se levantam. É Deus que está promovendo algo novo para a tua história. Enfrenta os desafios e veja o que Deus vai fazer. Ele enfrentou. A Bíblia diz que quando ele avançou para cima de Davi, Davi avançou para cima dele também. E atirou com uma pedra, cravou a testa do gigante. E é interessante que era para ele cair para trás, mas ele cai para frente, com o rosto. Glória! Mas quando isso acontece, Davi não diz assim, já derrubei ele, tá bom, mas ele vai para cima, arranca a espada. E a espada de Golias não era uma espada comum, era uma espada grande, mas o Espírito do Senhor certamente deu força a Davi. Ele arrancou a espada do gigante, arrancou a cabeça do gigante, cravou na espada e levantou a cabeça do gigante, entrou em Israel. Mas a alegria foi tão grande, o que Deus fez, que as mulheres começaram a cantar, Saul matou 1000, porém Davi matou os seus 10 milhares. Como pode ser isto? Se não tivesse gigante, não tinha promoção de Deus. Se não tem luta, não tem vitória.
Se não tem prova, não tem vitória. Se não tem prova, não tem culto de ação de graça. Se não tem vitória, você não tem experiência. Ou se não tem luta, não tem experiência. Mas nesta noite aqui, enfrenta os gigantes. Veja o que Deus vai fazer na tua vida. Voltando, Jacó diz assim: irmãos, por que não dá de beber as ovelhas e leva elas de volta para o pasto? A gente não pode fazer isto. Mas por que não pode? Porque a pedra é muito grande. E sendo esta pedra grande, como é que a gente vai tirar? A gente precisa que cheguem outros rebanhos, para que a pedra fique bem maneirinha para a gente tirar. Não posso fazer isso sozinho, não. Tem pessoas que não acreditam na força que Deus lhe deu e vive dependendo da força dos outros. Não acredita na sua oração, só acredita na oração dos outros. Se chegar, não, só tem a gente os dois aqui, vamos embora para casa, hoje não tem culto não. Já tem dois, já dá para tirar a pedra. Não, eu estou sozinho, faça uma forcinha que a pedra vai ser arrancada. Não espere por fulano e Beltrano, não. Não, eu vou esperar Deus mandar o missionário, alguém, o irmão, o obreiro lá em casa para pregar o evangelho lá, para arrancar essa pedra da incredulidade do coração dos meus. Não, comece você mesmo arrancando essa pedra lá, e a pedra vai sair, e o nome do Senhor será glorificado. Para tirar a pedra não, tem você mesmo. Glória a Deus. Mas a pedra é grande, é verdade, mas veja comigo, se um homem só não arranca ela, veja o que ele diz aqui. Capítulo 29, versículo de número 9. Versículo de número 9 e 10. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora de ovelhas, né? E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Ele arrancou a pedra sozinho. Abraçou a pedra assim e disse: eu tiro. Ela sai. Só é fazer força. Eu disse: irmãos, tirai a pedra, irmãos. Tem 3, eu estou fazendo a conta porque tinha 3 rebanhos já. Se cada rebanho tivesse um pastor, já tinha 3 pastores ali. 3 homens para tirar uma pedra, já era muita coisa. Só que Jacó disse: eu vou mostrar a vocês que essa pedra sai, eu vou tirar ela sozinho. Tirar ela sozinho. Glória a Deus. Às vezes a gente diz: não tem como tirar não. Essa pedra é muito difícil. Temos de esperar outros irmãos chegarem aí para tirar com a gente. E por que Jacó arrancou ela sozinho? Aleluia. Você pode tirar essa pedra sozinho. Desafios são muitos, e às vezes a gente pensa que a nossa força é pequena, mas não é, o problema não está na força.
Sabe onde está o problema? Na frouxidão. Porque em Provérbios diz que se no tempo da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Mas se disseres, como está lá no livro de Joel, diga fraco, eu sou forte, vai vir força, vai vir tanta força. Você vai dizer, como foi que eu removi essa pedra sozinho? Não foi você sozinho não, foi a força que Deus lhe deu. Recebe força de Deus aqui nesta noite. Recebe força nesta noite. Os desafios são muitos. E alguém está sedento dizendo, eu quero beber água. E está dependendo de ti para tirar esta pedra. Mas nesta noite é através de tua vida que alguém será sedentado. Oh, glória a Deus. A pedra é grande. E às vezes nós nem tiramos a pedra e nem queremos que os outros tirem. Foi o problema de Marta, capítulo 11 do livro de João. Quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, a primeira, depois de ter chorado com Maria e com os judeus, Jesus disse, eu quero ir aonde ele está. E quando Jesus chega na porta do sepulcro, a primeira coisa que Jesus diz é, tirai a pedra. Aleluia. É só tirar a pedra, ó Senhor. Somente a pedra, só a pedra. Porque Lázaro é comigo. A sua parte é tirar a pedra, a água é eu que jorro, diz o Senhor. A sua parte é tirar a pedra e Lázaro é eu que ressuscito. Não. Marta disse, não, Senhor, não vai tirar pedra nenhuma. Ele já cheira mal. Já faz 4 dias. Para que tirar a pedra? Essa pedra representa a incredulidade, falta de confiança e de fé. Porque Jesus disse, Marta, Marta, eu não já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Era como que Jesus estivesse dizendo, por que tu não queres que tire a pedra? Tu estás muito incrédula, Marta. Só que os judeus que estavam chorando, o texto diz, e tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus gritou, Lázaro, vem fora. E Lázaro veio. A pergunta é, qual é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Qual é mais fácil, dar 7 mergulhos ou fazer a lepra desaparecer? Qual é mais fácil, tirar a pedra ou dizer a água, jorra? Sabe o que o Senhor está dizendo pela sua palavra? Eu sempre lhe dou a parte mais fácil. Por que você não quer fazer? Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que podem tirar a pedra e não tiram. E nem aceita os outros tirar. Mas também tem aquele
deseja tirar a pedra, mas por ela ser tão grande não tem condições de tirar. É ali. Quando o Senhor chega e diz: não se preocupe, eu vou remover esta pedra para você. Quando Jesus foi sepultado, a Bíblia diz que rolaram uma grande pedra sobre o sepulcro de Jesus. Só que de madrugada cedinho, Maria e as outras Marias colocaram um propósito no coração de ir lá limpar e embalsamar o corpo do mestre. Elas nem pensaram nada, a gente vai lá e vai limpar o corpo do mestre. Só que no caminho, uma das Marias fez um questionamento. Quem nos removerá a pedra? A pedra é grande. Somos mulheres, não temos condições de arrancar a pedra. Quem nos removerá a pedra? Mas o que eu acho mais bonito é que elas, no percurso, elas não disseram assim: já que a gente até que queria ir lá limpar o corpo do mestre, aqui está todas as especiarias que a gente poderia limpar, mas como a gente não vai poder remover a pedra, a gente nem vai dar a viagem perdida até o sepulcro. Vamos voltar para casa? Elas foram mesmo assim, dizendo: quem nos removerá a pedra? Só que a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Glória! Aleluia! O que você pode, faça. O que vier à tua mão para fazer, faça. Mas faça mesmo. Porque o milagre vai depender de ti também. Oh, glória a Jesus. Eu só quero que o Senhor faça. Sim, Ele faz, mas faça também. Oh, glória a Deus. Mas eu não tenho força. Hoje está descendo força aqui. E aquela pedra que tu podes remover, é tu que vai remover. E aquela que tu não pode, é o Senhor que vai remover por ti. Eu já vejo pedras sendo removidas aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Eu já estou vendo pedra sendo removida aqui nesta noite. E é uma pedra muito grande no coração daquele pai. E a Bíblia chama o milagre do filho hidrópico. Ele sofria epilepsias. Ora ele caía nas águas, ora ele caía no fogo. Vivia tentando se suicidar a todo momento, desde criancinha. Vivia todo ferido por cair na água, por cair no fogo. Mas um dia, o pai daquele moço ouviu dizer que o homem chamado Jesus libertava, curava. E os discípulos de Jesus também. Aí ele levou, só que Jesus não estava lá. Aí ele disse aos discípulos: ore pelo meu filho, põe a mão sobre ele para que ele fique bom. Os discípulos fizeram tudo, mas nada aconteceu. Daqui a pouco Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o espírito que estava sobre aquele menino começou a provocar uma convulsão mais profunda. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que ele está assim? E disse: desde a sua meninice, desde criança. Eu trouxe para os teus discípulos curar, mas eles não conseguiram fazer nada. Mas se tu podes, faz alguma coisa por mim. Jesus disse: não é se eu posso, é se você pode crer. Você crê? Porque poder eu posso.
dizer, na minha parte eu faço, a sua é tirar essa pedra daí. Glória! Senhor, ele disse, eu creio. O texto disse, ele diz assim, eu creio. Daqui a pouco começou a chorar, porque ele disse com os lábios, mas a pedra da incredulidade estava no coração. Aí ele começou a chorar e disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Como quem diz, a pedra está muito grande aqui, eu não consigo remover ela do meu coração, não. Me ajuda, Senhor. Aí Jesus ajudou, arrancou a pedra do coração dele e disse ao moço, ao espírito maligno, saia dele. E o menino foi liberto. Tem pessoas aqui nesta noite que tem muita condição de arrancar a pedra. E o Senhor te chama nesta noite para arrancar esta pedra. Porque na medida que tu tira ela com a força que Ele tem te dado, o milagre já acontece. Mas tem pessoas aqui que não estão conseguindo sozinhos. Mas é justamente você que está dizendo palavras. Eu cultuo todos os dias. Eu participo e até consagro, venho ao ciclo de oração, mas a incredulidade é muito forte dentro de mim. Ele está indo ao teu encontro nesta noite dizendo, eu removo hoje esta pedra e te farei um crente de verdade. Recebe força de Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus. Recebe força de Deus aqui nesta noite. A pedra já está removida, a água já está jorrando. Sedenta a tua sede espiritual nesta noite, em nome de Jesus. Presa, saia desta vida hoje aqui. Incredulidade, saia desta vida hoje aqui, em nome de Jesus. Espírito de depressão que está rondando esta mente, este coração, eu te repreendo em nome de Jesus. Recebe força de Deus para vencer os desafios. O ano se passou enquanto os desafios vieram, mas tu venceste e estás aqui. O outro ano está chegando, e o que eu tenho a te dizer da parte de Deus é que vem desafios maiores, mas tu vai vencer, como Davi derrubou Golias, como Gideão venceu aquela multidão apenas com 300 homens, como o rei Ezequias venceu 32 mil homens. Tu vai vencer também, porque o Senhor será a tua força, em nome de Jesus. Abre a tua boca, abre
da tua boca.